A história de Death Stranding. Sandman aqui, e hoje eu trago pra vocês a história do jogo Death Stranding. Eu vi que muita gente tinha interesse no jogo, principalmente por ele ter um dos enredos mais confusos que eu tive a oportunidade de jogar. No meu caso, com 1 hora de jogo, eu tava pensando seriamente se eu traria aqui pro canal, porque Muito eu não estava confuso entendendo mesmo. absolutamente nada do enredo. Mas depois de passar diversas horas jogando e depois de zerar e pesquisar bastante sobre o jogo, as coisas foram clareando mais e eu consegui entender essa história complicada, mas que no final de tudo acabou se mostrando uma boa história. O meu problema após isso foi que depois de conseguir entender, a minha dúvida passou a ser como eu montaria a estrutura para contar a história, já que existem diversas reviravoltas, muita coisa contada perto do final do jogo faz referência ao início da história, então foi um pouco complicado montar esse Pô, o quebra-cabeças. bebê é o finalmente destaque consegui- supremo do jogo, não consegui tem encaixar como. uma estrutura que deixe logo de cara os eventos que deram origem a esse universo, mas de uma forma que as principais reviravoltas da trama ficassem pro final. Então, se você tá chegando agora aqui no canal e não conhece por dentro da história, aqui eu contarei toda a história do jogo, explico os finais alternativos quando o jogo possui, falo das curiosidades, inimigos, personagens, tudo no mesmo vídeo. Então, explicações dadas, bora pra mais um por dentro da história. O nome Death Stranding, ou Encalhe da Morte, está relacionado a um evento de Encalhe da proporções Morte. gigantescas que aconteceu nesse universo. Mas antes de explicar o que significa esse evento, é preciso ter conhecimento de que existem duas dimensões, que de uma forma bem simplificada pode ser definido como o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Entretanto, apesar de existirem essas duas dimensões, existe um caminho que leva de um ponto a outro, e esse caminho é chamado de A Praia. Conceitualmente, o visual da praia varia de pessoa para pessoa, com raras exceções. A ambientação é criada a partir das convicções filosóficas e religiosas de cada um, por isso cada ser humano tem a sua própria praia. Apesar disso, existem algumas características em comum na maioria desses locais: a areia escura, encostas rochosas e a neblina. Tudo isso parece ser igual em todos esses locais. E por que esse local misterioso ele é tão importante? A praia tem uma relação direta com o Death Stranding. Isso porque quando uma alma não vai para o além, ela fica encalhada na praia e essa alma entra em contato com a matéria morta presente no mundo dos vivos. Aí acontece uma explosão chamada de Void Out ou obliteração. Mas é bom ressaltar que não é qualquer alma que é capaz de causar uma obliteração. Pois Tá, bem, então até aqui, quando uma pessoa morre, a alma dela vai para uma praia, e aí nessa praia a água dela, quando encontra com a alma, causa uma explosão que tem uma obliteração. É isso? após o Death Stranding, essas explosões se tornaram bastante comuns e as pessoas não tinham ideia do que estava acontecendo. Elas tiveram a impressão inicial de que as crateras resultantes das explosões teriam sido causadas por possíveis ataques terroristas, mas logo essa hipótese foi descartada. Depois de descobrirem a razão das explosões, foi descoberta uma forma de evitar que elas acontecessem. Quando uma pessoa qualquer morre, caso ela não seja cremada dentro de 48 horas, as chances de acontecer uma obliteração são muito grandes. Para evitar que isso aconteça, o corpo deverá ser incinerado em um local específico para isso. Esse local deve ficar bem afastado dos assentamentos por conta da grande quantidade de uma substância proveniente do mundo dos mortos chamado de Kiralium. Muito provavelmente essa palavra é derivada do grego kai, que pode ser traduzido como mão. Essas substâncias normalmente são encontradas no chão e por isso possuem esse aspecto de duas mãos unidas como se formasse Kiralium. uma espécie de flor. Após a cremação dos Lembro. corpos, há uma saturação dessa substância no local. Como se já não fosse suficiente viver em um mundo onde alguém morto poderia facilmente virar uma bomba de destruição em massa, a mistura dos dois mundos causou uma reação que criou a Time Fall, ou chuva temporal. Essa é uma chuva que provoca um envelhecimento progressivo extremamente acelerado. Além disso, o Kiralium, que eu acabei de mencionar, passou a ser encontrado com frequência. A exposição contínua a esse mineral causa diversas reações físicas e principalmente psicológicas, como depressão, pesadelos e até pensamentos suicidas. E nesse contexto onde a matéria morta passa a ser uma ameaça, a chuva temporal que acelera o envelhecimento de tudo,
aliado à presença do quiralium na atmosfera, que favorece as chuvas temporais, a humanidade sofreu um grande retrocesso no que diz respeito à tecnologia. A utilização de satélites não era mais eficaz, as viagens aéreas ficaram inviáveis, e as frequentes explosões fizeram com que os humanos se abrigassem em pequenos assentamentos, fazendo com que as grandes cidades deixassem de existir. Os Estados Unidos praticamente desapareceram do mapa como nação e passaram a se concentrar em pequenas cidades subterrâneas chamadas de NOTs. Em razão das constantes explosões e fenômenos decorrentes do Death Stranding, toda a estrutura das cidades foi destruída, não existem mais estradas. Então aqueles Port Not City, esse negócio é como se fossem umas mini cidades, porque não existe mais cidade. Todo o relevo é acidentado, o que dificulta a conexão entre os assentamentos, e os recursos são escassos, e é aí que entra a figura dos carregadores. Essas pessoas estão encarregadas de levar os recursos entre esses abrigos, seja alimentos, medicamentos, recursos para pesquisa científica, qualquer coisa que possa ser transportada, eles carregam. Só que para dificultar ainda mais esse trabalho, eles são ameaçados pelas EPs, ou entidades da praia, que são criaturas invisíveis e que, ao detectar uma pessoa, ela parte para capturá-lo, normalmente levando a presa até uma criatura muito maior que a devora. Os sinais visíveis de uma EP são marcas de mão deixadas por Nossa, na moral, isso é horrível. Para que essa marca deixada seja uma mão. Me dá trauma. Encontrados, as EPs estão tentando contato com os humanos e essa mão representa esse contato. Assim que uma pessoa é detectada, ela passa a ser perseguida, podendo ficar presa em uma poça de alcatrão, e dificilmente aquele detectado pelas EPs consegue se livrar. Para conseguir evitar o contato com essas criaturas, os carregadores levam consigo uma criança dentro de um vidro que simula as mesmas condições do ventre da mãe. Essas crianças são frutos de uma pesquisa envolvendo o além e são chamadas de bebês, que é uma sigla para Baby Bridges ou bebê ponte. Essas crianças são retiradas de uma mãe que sofreu morte cerebral e, por estarem vivas, porém ainda ligadas aos corpos sem vida de suas mães, essas crianças passaram a ter um contato mais próximo com o mundo dos mortos. E quando acopladas a um carregador, ela dá ao portador a capacidade de identificar EPs através de um dispositivo conhecido como Odradek. Assim, é possível identificar onde está uma EP, sendo possível traçar uma rota para evitar o contato. Algumas pessoas nesse universo possuem uma condição denominada de Dons. Elas têm a capacidade. Eu fico imaginando como é que o Kojima criou tudo isso, mano. Tem que ser muito gênio. Ver ou sentir essas EPs. O grau sensorial vai depender do nível de dom que essa pessoa possui. Alguns podem sentir reações físicas em proximidade às EPs, como arrepios ou reações na pele. Outros podem ver e algumas pessoas podem até controlar essas entidades. Nesse cenário pós-apocalíptico surgem algumas empresas encarregadas de transportar as mercadorias e também despachar corpos para cremação. Uma dessas empresas é a Bridges. Alguns anos se passaram após a decadência dos Estados Unidos, quando a presidente Bridget Strange resolve criar um plano para conectar novamente as cidades sob a alcunha de UCA. E o que antes era Estados Unidos da América passaria a se chamar Cidades Unidas da América. Para isso, ela precisaria de uma rede chamada de Rede Chiral, uma rede que utilizaria quiralium presente na atmosfera junto de resquícios da antiga internet, e essa rede é a evolução da internet, em razão da sua velocidade de dados, já que é extremamente alta porque os dados cruzariam a praia, onde o tempo se passa de uma forma diferente. 1 minuto na praia equivale a diversas horas no mundo dos vivos, então, por passar mais devagar, a informação percorreria a rede quiral, levaria pouco tempo para transcorrer a praia, porém nesse mundo a informação chegaria de uma forma extremamente rápida. Então, com essa nova ferramenta existia a possibilidade de reestruturar o país novamente, e o objetivo da presidente era reconectar todo o país através dessa rede e voltar a ser uma nação. Para isso, ela precisaria que todas as cidades ao longo do país fossem conectadas ponto a ponto. Inicialmente, ela mandou a sua filha Amelie nessa missão, na companhia de diversos carregadores que ajudariam nesse objetivo. Ela sairia do extremo leste ao extremo oeste do país, conectando esses pontos. Entretanto, as coisas não saem como planejado, e a informação que se tem é que ela acabou sendo mantida refém por um grupo conhecido como Homo Demens, ou do latim Homens Loucos. Eles fazem parte de um grupo separatista cujo objetivo é impedir qualquer tentativa de unificação no país. São considerados terroristas em razão de seus atos. E é nessa conjuntura caótica que está inserido o personagem Sam Porter Bridges, um homem com um passado trágico e que atualmente trabalha como carregador freelancer.
Inicialmente, Sam estava E aí ele pilotando precisa seu salvar a veículo para Amy. fazer mais uma entrega quando ele se depara com uma chuva temporal. A chuva alerta as aves que tentam fugir, mas acabam fugindo das sendo EPs. atingidas e morrendo instantaneamente. Sam encontrou abrigo em uma caverna, mas logo ele vê que está na companhia de algumas EPs e junto dele, uma mulher chamada de Fragile e dona da empresa de entregas Fragile Express também se encontra no local. Tanto Sam quanto Fragile Essa cena é possuem legal. dons. O Sam pode sentir a presença e a Fragile pode ver as entidades. Ambos se conhecem superficialmente. Sam sabe da fama que a empresa dela tem, de supostamente estar trabalhando com terroristas, mas apesar disso, Fragile diz que as coisas não são bem assim. À medida que a relação entre os dois vai evoluindo, mais informações vão sendo dadas com relação ao passado de ambos. Continuando com a sua entrega, Sam chega até o local de destino e encontra um membro da Bridges e o seu nome é Igor. Ele estava indo fazer um descarte de um corpo. Esse cara nunca mais Como eu havia apareceu. mencionado, os corpos precisam ser queimados dentro das 48 horas, pois nesse período se inicia um processo chamado de necrose. Caso não seja incinerado, o corpo pode vir a causar obliterações. Para evitar que isso aconteça, eles precisam levar o corpo até o incinerador e o Igor pede a ajuda de Sam. Além de Sam, ele também tem o seu próprio bebê que o ajudará a identificar EPs. No meio do percurso até o incinerador, o grupo de Sam se depara com diversas EPs e o veículo em que eles estavam acaba capotando e o motorista fica sob o veículo, e aqui dá para ver claramente os efeitos da chuva temporal. O piloto Mano, olha envelhece em isso, questão cara. de segundos e em seguida ele é capturado pelas EPs e o Igor, vendo o que aconteceria, resolve aliviar o sofrimento do companheiro. Em seguida, um homem misterioso aparece e demonstra que tem a capacidade de controlar as EPs, e logo o próprio Igor acaba ficando preso em uma poça de alcatrão e é pego pelas EPs. Vendo que seria tarde para ele, ele lança o seu bebê fora e tenta tirar sua própria vida. Em seguida, uma criatura colossal aparece e devora o corpo do piloto, causando assim uma obliteração. Sam desperta em uma praia na companhia de um recém-nascido. Em seguida, o recém-nascido desaparece, podendo ser visto somente as suas mãos na areia, andando em direção ao mar. Diante dele, ele vê um cenário onde diversos animais marítimos encontram-se encalhados nessa praia, e acima deles 5 seres humanoides flutuam dispostos um ao lado do outro. Ele vê uma mulher de vermelho andando em direção ao mar aberto, o que sugere que ele está tendo uma visão do futuro. Em seguida, ele se encontra nas profundezas do mar, e esse local é conhecido como a Emenda. Sam morreu naquela obliteração, entretanto ele tem a capacidade de retornar, pois ele é o que se chama de repatriado, que são pessoas que têm a capacidade de voltar ao mundo dos vivos. Assim que ele desperta, ele vê diante dele o resultado da obliteração. Passado algum tempo, Sam está nas instalações da Bridges na companhia de um homem chamado Deadman. Alguns conceitos são estabelecidos aqui. Por exemplo, o Sam utiliza uma algema que na verdade é um dispositivo que mantém ele e outras pessoas conectadas. Ele pode ver mapas, receber contatos, dentre outras coisas, através desse dispositivo. Outra coisa que é mostrada também é que Deadman estava se comunicando com Sam através de hologramas, que é uma forma muito comum de se comunicar nesse universo. Após esses conceitos iniciais, Deadman pede a Sam que leve morfina até a presidente dos Estados Unidos, que se encontra muito debilitada em razão de um câncer terminal. Mas, ao que tudo indica, esse não é o verdadeiro motivo dele estar indo até a presidente. Na verdade, ela pediu que ele fosse visitá-la pessoalmente. No quarto da presidente, ele encontra com Deadman e também o braço direito dela, um homem chamado de Die Hardman. Aqui é revelado que Bridget, a presidente dos Estados Unidos, é a mãe adotiva de Sam. Ele pede que ele continue o trabalho da sua irmã, conectando todas as cidades através da rede Kiral. A presidente acaba falecendo e a Sam é dada a missão de descartar o corpo da presidente. Entretanto, segundo Die Hardman, ninguém poderia saber da morte dela, já que ela era uma imagem muito forte por trás do interesse de unificar o país novamente, e a morte dela poderia afastar algumas pessoas dessa tentativa de ligar o país. Então, secretamente, Sam leva o corpo dela para o incinerador. Lá ele precisa também fazer o descarte do bebê, pois, segundo Deadman, ele estava apresentando defeito. Sam incinera o corpo da Bridget, porém não consegue descartar o bebê e passa a usar como seu, mesmo contra a indicação de Deadman, já que, segundo ele, uma pessoa que possui dons não poderia usar os bebês. Inicialmente, o próprio Sam, assim que acopla o dispositivo do bebê, estranha o fato de ter visto a visão de um homem conversando com o bebê. Quando ele retorna de sua Nossa, missão essa de queimar visão o corpo da presidente, é durante ele o jogo quis aceitar inteiro. o pedido de sua mãe adotiva e resolve tentar ligar o país inteiro. Para isso, ele recebe um dispositivo chamado de Cupid, que possibilitará essa conexão. Além disso, ele também conta com uma equipe que dará suporte, sendo Die Hardman, Deadman, É o que você põe no Hartman e terminal. Mama.
A jornada começa e ele parte para conectar as cidades e no caminho ele vai descobrindo mais sobre a vida das pessoas de cada cidade que ele visita. A engenheira Muitas não. delas pedem favores pessoais, outras pedem recursos, já que o processo de interligar cidades não depende somente do Cupid. Muitas vezes faltam recursos e ele precisa transportar esses suprimentos entre esses assentamentos. É um processo muito demorado e nessa primeira Nossa, etapa nem ele me quase diga. causa uma catástrofe acidentalmente. Em uma dessas entregas ele é encarregado de levar uma mercadoria para Fragile, mas antes de entregar, em um momento em que ele estava descansando, ele tem um sonho e descobre que aquela pessoa que entregou a encomenda era na verdade um terrorista cujo nome é Higgs. Foi ele que apareceu quando Sam estava na companhia de Igor para levar o corpo para cremação. O Higgs possui que apareceu Caraca, com a encomenda. eu não tinha reparado, mano. E eu lembro dessa cutscene, mas eu nunca parei pra pensar que esse cara era o Higgs sem máscara. Em um momento em que ele estava Mesmo descansando, colocando ele tem um assim, sonho eu e não descobre pensei que aquela fosse pessoa realmente- entregou a encomenda era na verdade um terrorista Caraca. cujo nome é Higgs. Foi ele que apareceu quando Sam estava na companhia de Igor para levar o corpo para cremação. O Higgs possui dons e sua habilidade permite que ele possa controlar tanto a chuva temporal quanto as EPs. Fragile informa que não estava esperando nenhuma mercadoria e ao abrir o pacote eles descobrem que aquilo é uma bomba nuclear. Ela orienta Sam a levar a bomba até um lago de Alcatrão e lançar a bomba lá. Quando ele conclui seu objetivo, ele fica sabendo parte do passado da Fragile. Há alguns anos, Fragile e Higgs eram sócios da empresa Fragile Express, e nessa época Higgs começou a manifestar suas intenções. Ele direcionou 2 ogivas nucleares, uma para Mid-Knot City e outra para South Knot City. A cidade de Mid-Knot foi completamente destruída com a bomba e Fragile descobriu a existência da segunda bomba e tentou evitar a destruição de South Knot City. Ela recuperou a bomba, mas foi capturada por Higgs e seu grupo. Eles a deixaram praticamente nua. Fragile, em razão do seu nível de Dooms, tem a capacidade de dar saltos onde ela pode se teletransportar, e como Higgs sabia dessa habilidade dela, ele dá 2 opções. A primeira, de se teleportar para longe e se salvar, em contrapartida a cidade de South Knot seria destruída, ou ela poderia carregar a bomba e jogar em um lago de Alcatrão, evitando assim a destruição da cidade. Ele invoca uma chuva temporal e manda ela fazer a escolha dela, e ao ver que ela escolheria salvar a cidade, mesmo que isso custasse o envelhecimento do seu corpo, ela dá a ele o seu capuz para que ela preservasse assim o seu rosto jovem. Ela segue disposta a salvar a cidade e todo o seu corpo acaba envelhecendo no processo. Caraca. Mas ela consegue evitar que a cidade seja destruída. E assim Sam fica sabendo mais sobre o passado dela. Ele segue a sua missão, a ele o seu capacidade, foca uma regata e dessa Doom. Seu grupo é completamente alguns Higgs começou City as suas intenções. Ele direcionou 2 de bombas e assassino no mar e se aproxima do passado dela. Ele segue a sua missão cara, e fica a após mesma uma de coisa. suas entregas, sim, sempre fica sabendo mais sobre o passado dela. Ele segue a sua missão e após uma de suas entregas, ele nota uma tempestade se aproximando. Ele já havia sido alertado do aumento quiral fora do normal, que algo estranho estava prestes a acontecer, e logo ele é apanhado nessa tempestade e após acordar, ele se vê em um cenário de guerra, mais precisamente na Primeira Guerra Mundial. Aqui ele passa a Nossa, ser eu perseguido lembro por um disso. homem misterioso que lidera um pelotão o- de mortos-vivos. O nome desse homem é Cliff. Cliff, Ele é o mesmo isso. homem que Sam tem visto sempre que acopla o seu equipamento ao bebê. Cliff Nossa, passa a essa parte perseguir da Sam Primeira e quando Guerra eles e se Segunda encontram, Guerra, ele sei lá, é mostra chata, hein? interessado naquele bebê. Nesse momento, Sam começa a ter outra visão desse mesmo homem conversando com seu filho. Me deu o Esse bebê, homem me era deu o casado com uma mulher bebê. que teve morte cerebral e esse bebê com quem ele conversa é filho deles. Após derrotar Cliff, Sam está de volta e fica surpreso ao saber que do momento em que ele foi apanhado pela tempestade até voltar à base havia passado alguns poucos segundos, enquanto Meu que para ele já Deus. haviam passado diversas horas. E quem explica isso para ele Literalmente. é uma engenheira que fornece suporte à missão chamada de Mama. Sam segue pro laboratório dela e fica surpreso ao ver que Mama possui uma EP como filho. Tudo isso aconteceu porque no dia em que ela estava prestes a dar à luz ao seu filho, quando foi apanhada por um ataque terrorista, ela ficou presa nos escombros daquele local. Ela meio que deu à luz no outro mundo e por isso a criança é uma entidade. Posteriormente ela conta o resto da história. Mama na verdade se chama Mollinger, diz que possui uma irmã gêmea chamada de Lockney. No Isso aí nascimento, mesmo. ambas eram gêmeas siamesas e foi feita uma cirurgia para separá-las. Mesmo após a cirurgia,
as duas mantinham um forte elo espiritual beirando a telepatia. Um exemplo dessa ligação aconteceu quando Lockne, que sempre sonhou ser mãe, se apaixonou por um homem que viria a morrer em um ataque terrorista. Ela planejava ter filhos com esse homem, mas em razão de algumas complicações genéticas, ela não poderia ser mãe. Como uma sabia do que a outra sentia, Mollinger disse que serviria como barriga de aluguel para gerar um filho para sua irmã. Elas utilizaram o sêmen congelado do homem que Lockne era apaixonada e conseguiram assim gerar uma criança. Porém, após o ataque terrorista, o vínculo entre as duas irmãs foi danificado e Mama resolveu se afastar de Lockne. Quando Sam foi até Lockne pedir a sua ajuda, ela negou e Mama sabia que só havia uma coisa a ser feita. Ela pede a Sam que corte o cordão umbilical dela com seu bebê e em seguida pede que ele a leve a sua irmã. Chegando lá, Mama se despede de Lockne e morre em seguida. Eu lembro dessa A explicação cena. para isso é o seguinte: existe um conceito baseado na religião egípcia que existem dois termos, sendo o Ka e o Ra. O Ka seria o espírito e o Ra o corpo. Quando Mama deu à luz nos escombros, segundo Lockne, ela morreu e o seu espírito ficou na praia e o seu corpo ficou no mundo. O cordão umbilical dela representava essa ligação dela com o outro lado. Ao romper o cordão, Mama acabou morrendo, porém, em espírito ela se une novamente com sua irmã e ambas passam a ocupar o mesmo corpo. A representação física disso é visto nos olhos de Lockne, que agora possui duas cores. Lockne se propõe a ajudar Sam, que religa mais uma cidade. Após isso, Deadman entra em contato com Sam e aponta que o seu bebê está apresentando problemas. Diz que ele está crescendo e dando indícios que está mais ligado ao mundo dos vivos que dos mortos. Lembram que eu falei que esses bebês eram vistos como ferramentas? Pois é, eles não podem sobreviver fora desse aparelho e por estar desenvolvendo um vínculo muito forte com Sam, Deadman diz que precisará fazer um reset no bebê para que ele possa continuar sendo utilizado. Ou seja, o bebê não lembrará mais de Sam, mas esse não é o maior problema. A partir desse ponto, Sam terá que cumprir suas missões sem poder identificar EPs. Ainda assim, ele continua sua jornada até o ponto em que Deadman combina de entregar o bebê pronto para ele. Nesse momento, uma nova tempestade se aproxima e mais uma vez Sam é levado para um campo de guerra. Dessa vez na Segunda Esse Guerra tempo Mundial, que eu fico e sem agora bebê é na muito companhia chato. de Deadman, que logo entrega o bebê a Sam. Mais uma vez ele encontra Cliff, que o persegue e após derrotá-lo, ele conversa com Sam, algo que não faz muito sentido. Após sair desse local, Deadman informa Sam que Cliff era um homem que lutou algumas guerras nos Estados Unidos. Com essa informação, eles passam a duvidar se Cliff era pai do bebê que o Sam leva consigo, já que o Cliff havia morrido há algum tempo. Passado esse diálogo, Sam parte para levar o corpo de Mama para um cientista chamado de Hartman. O motivo é que o corpo de Mama não necrosa e por isso ele quer fazer um estudo sobre o assunto. Ele leva também, sem saber, um cordão umbilical da Presidente Bridges, colocado por Deadman junto ao corpo de Mama. Chegando lá, ele encontra Hartman morto, porém ele sofre de uma condição um pouco diferente. Ele vive durante 21 minutos e passa 3 Nossa, minutos esse cara é doideira. fazendo um ciclo de 60 mortes e ressurreições por dia. O motivo disso é que Hartman estava no meio de uma cirurgia do coração, a cirurgia O nome dele é muito parecido com o Die Hardman. É Die Hardman. Só isso que muda. Sua esposa saiu do hospital para ir para casa junto da filha deles, e ela ia buscar algumas coisas e no meio do caminho elas foram atingidas por uma obliteração. Elas acabaram morrendo e o impacto foi tão forte que a energia do hospital foi afetada e a cirurgia que parecia ir bem acabou dando errado. Os aparelhos de Hartman foram desligados e ele morreu. Ele viu na praia todas as vítimas da obliteração, o que faz sentido, já que quando há catástrofes coletivas, as praias meio que se unem. A visita às duas grandes guerras feita por Sam provam isso. Na praia ele vê sua esposa e filha indo em direção ao mar, e ele pretendia ficar com elas, porém, o gerador reserva do hospital entrou em funcionamento e os aparelhos dele voltaram a funcionar. Hartman recebeu um impulso e voltou à vida justamente 21 minutos após a sua parada cardíaca. A partir de então ele induz ataques cardíacos nesse espaço de tempo e aproveita os 3 minutos na praia para procurar por sua família. Sam demonstra se importar com a situação do cientista porque, segundo ele, a sua família também morreu em um acidente semelhante. Hartman dá uma missão a ele de contactar pessoas que estão fazendo pesquisas relacionadas a outros Death Strandings há milhares de anos. Após concluir as missões, ele retorna um diálogo com Hartman que explica sobre o cordão umbilical da Presidente Bridges. Aparentemente o cordão não envelheceu e tanto o cordão quanto o Mama possuem características semelhantes, ambos estão ligados à praia e por isso não envelhecem. Aqui Hartman explica que houveram 5 grandes extinções em massa, e todas essas extinções sempre houve um aumento de quirário isso já é lá mais na metade do jogo. no mesmo período.
Além disso, ele aponta algumas evidências encontradas, como um mamute congelado intacto, um homem congelado há mais de 5.000 anos também intacto, assim como um dinossauro de 66 milhões de anos, todos em um excelente estado de conservação e todos com seus cordões umbilicais intactos. Então, com base nessas evidências, ele teoriza que os cordões umbilicais presentes nos mamíferos sejam uma imitação dos cordões que ligam as pessoas às suas praias. E diante dessa teoria, ele sugere que a Presidente Strange seja uma entidade de extinção, alguém pelo qual virá a extinção de uma raça. O Higgs já havia mencionado que a Emily seria uma entidade de extinção e, por ser filha da Presidente, talvez, segundo ele, essa condição teria passado para sua filha. Sam segue para religar a última cidade e resgatar a sua irmã dos terroristas, e quando ele chega lá, ele se depara com Higgs. Sam finalmente havia linkado todos os pontos e expandiu ao máximo a rede Chiral. Ele só não contava com o fato de que esse era o objetivo de Higgs desde o começo. Caraca, eu nunca reparei que o Higgs estava usando um óculos. Agora que todo o país estava conectado, ficaria bem mais fácil iniciar o Death Stranding com todas as praias unificadas através da rede Chiral. Higgs fala mais uma vez que a Amelie é uma entidade de extinção, relembra que já houveram 5 extinções em massa e que agora seria a 6ª. O objetivo dele é acelerar o Death Stranding. A Amelie aparece e confirma que ela é uma entidade de extinção e que o objetivo dela é destruir toda a vida. O Death Stranding recente era só um prelúdio e esse agora seria o definitivo, que aniquilaria toda a vida na Terra. Higgs sumou uma EP gigante e Sam tem que lutar contra a criatura. Ao vencer, Higgs rapta a Amelie e dispara contra Sam. Higgs a leva para a praia dela e a partir de lá unirá todas as praias. Sam conta com a ajuda de Fragile para transportá-lo até a praia da Amelie. Para isso ele precisa de um objeto que ligue ele à Amelie aqui e para isso eles usam um apanhador de sonhos já que ela deu a ele quando ele ainda era criança. Fragile gasta grande parte da sua energia para enviar Sam até lá, mas no final das contas ela consegue. Sam enfrenta Higgs mais uma vez, mas antes é informado que quem morrer ali já era. Não tem como Sam voltar à vida se ele morrer na praia da Amelie. Os dois lutam e Sam vence, mas não mata Higgs. Ele atende ao pedido da Fragile, que diz que quer acabar com ele pessoalmente. Amelie se reúne com Sam e após um diálogo ela o guia até o topo de um penhasco e lá em cima Sam vê Die Hardman apontando uma arma para Presidente Bridges, que aqui parece estar bem mais saudável que da última vez que ele a viu. Enquanto eles conversam, Cliff sai do meio do mar apontando uma arma para Die Hardman e o chamando de John, que indica que ambos se conhecem. Clifford grita pelo bebê e vai em direção a Sam. Emily aparece e empurra ele de volta para o mar. Ele desperta no seu quarto na companhia do holograma do Deadman. Sam precisa voltar à praia da Emily, mas para isso ele precisa percorrer todo o caminho de volta para o local onde tudo começou. No caminho ele novamente é pego pela tempestade e agora vai para outro cenário de guerra, dessa vez no Vietnã. Mas antes de chegar no cenário de guerra, ele tem outra visão do Cliff, dessa vez do dia de sua morte. Aqui Die Hardman e a Presidente são os responsáveis pela morte dele. Após a visão, ele enfrenta Cliff mais uma vez, e dessa vez há um diálogo maior, que Cliff mostra que não era o vilão que eles pensavam que ele fosse. Ele dá um abraço em Sam e depois desaparece. De volta à base, Sam fala a Deadman que suspeita que Cliff seja o pai do bebê 28, que ele batizou de Lou, mesmo sendo improvável uma vez que Cliff morreu há muito tempo. Em seguida, Deadman apresenta um holograma do Die Hardman. Inclusive, Luke... Eu não vou falar. Se ele vai falar aqui, né? A descoberta põe na mesa uma conspiração que indica que a Presidente estava mentindo. A Bridget não poderia ter filhos em razão de um câncer que ela teve, portanto a Amelie não poderia ser sua filha. Aliado a isso, é apresentado que ninguém nunca viu a Amelie. Sempre ela aparecia ou por hologramas ou na praia. Nunca a viam fisicamente nesse mundo. Para confirmar essa informação, Fragile diz que Higgs contou a ela que foi a Amelie que o procurou e ela era a fonte dos seus poderes. Por isso, em determinado momento, ele até pede os poderes e ela nega. Me dá poder, caralho. Me dá poder. Sam não acredita no que eles estão dizendo, ou pelo menos não quer acreditar. Apesar disso, ele precisa ir até a praia da Amelie novamente. Junto do grupo, algumas informações são passadas. Eles descobrem que a praia da Amelie funciona como se fosse um núcleo para todas as outras praias, como se ela fosse uma praia primária e todas as outras derivassem dela ou convergissem para ela. E é dito que ele tem duas opções. A primeira é tentar convencê-la a evitar a extinção. Caso ela se recuse, ele terá que matá-la e assim ficar para sempre preso na praia, pois de lá ele não tem como voltar. Na praia é revelado que Bridget e Amelie não são mãe e filha, e sim a mesma pessoa.
Por algum motivo, a alma de Bridget se separou do seu corpo, ficando a alma na praia e o corpo no mundo dos vivos. Por esse motivo, somente o corpo da Amelie envelhecia, enquanto a sua alma permanecia com a mesma aparência jovem. A Amelie dá duas opções a Sam: ficar na praia com ela e assistir toda a extinção, ou tentar cortar o laço que une ela à praia. A Amelie resolve deixar a humanidade viver um pouco mais. Ela estava destinada a passar muito tempo sozinha na praia, mas inevitavelmente a extinção viria. Talvez em décadas, séculos ou milênios, não é certo, mas um dia ela iria acontecer. Sam é mandado de volta à sua praia e lá ele é encontrado por Deadman. Toda a equipe fez um esforço conjunto para tentar trazer Sam de volta de sua praia e após um mês de pesquisas eles conseguiram. Sam ficou lá por muito tempo e quando ele volta ele vai até a cerimônia onde Die Hardman se torna o presidente da UCA. Após a cerimônia, Deadman diz que Lou faleceu. Ele precisa fazer o descarte para evitar que haja necrose e no meio do caminho Fragile encontra Sam e diz que não matou Higgs. Ela falou que deu a ele uma escolha: ou ele se matava ou ficaria na praia para sempre. E ele escolheu se matar. Depois disso, Sam vai até o incinerador e aqui é feita uma revelação muito importante. Há algum tempo, uma mulher chamada de Lisa Bridges sofreu um acidente com seu marido e na ocasião ela estava grávida. Todos sobreviveram ao acidente, porém ela teve morte cerebral e o bebê deles estava correndo risco de morte. Diante dessa situação, a Bridget falou com o marido dela para dar continuidade ao tratamento e colocou Lisa em animação suspensa e retirou o bebê colocando em uma cápsula contendo um líquido amniótico, simulando a mesma condição do ventre dela. O marido dessa mulher era Cliff, um veterano de guerra, e ele já havia desistido que sua esposa melhoraria da sua condição, mas ainda tinha esperança que seu filho pudesse superar o risco. Então ele passa a visitar a criança frequentemente, contando histórias, conversando, etc. Entretanto, a Bridget tinha outras intenções para aquele bebê. Ele poderia ser usado para pesquisas envolvendo a praia. Die Hardman conta tudo isso para o Cliff, o que eles estavam planejando fazer com seu filho. Tudo isso porque Die Hardman era um soldado subordinado a Cliff durante as guerras. Por diversas vezes ele havia sido salvo por Cliff e Die Hardman tinha um forte sentimento de dívida e admiração por ele. Ele diz que vão levar o bebê para outra instalação e caso isso aconteça, nunca mais ele irá vê-lo. Então ele faz o seguinte: ele manipula o sistema de segurança e diz como ele deve agir. Acho que isso aqui é seu, senhor. Eu não posso desligar os aparelhos da sua esposa dentro do quarto. O sistema não permite. Então, essa é a única opção dela. Se ela tiver uma parada cardíaca, o alarme vai disparar. O sistema vai falsificar os sinais vitais dela. Mas não vai ter muito tempo. Só 5 minutos. Ele se despede de Lisa e atira contra ela, e ao fugir com seu filho, ele acaba ficando preso na instalação e acaba sendo encurralado. Nesse momento, Sam tem uma visão do que aconteceu aquele dia, só que dessa vez ele faz parte da visão. Aquelas visões que Sam tinha sempre que se conectava a Lou eram na verdade lembranças da época em que ele estava naquela instalação. Era para Sam que Cliff cantava e contava histórias. O diálogo entre os dois acaba quando Bridget ordena que Die Hardman mate Cliff e Die Hardman hesita e ela dispara atingindo tanto Cliff quanto o bebê. Arrependida do que fez, Bridget vai em direção à praia de Sam e encontra o corpo da criança lá. Ela consegue curá-lo e mandá-lo de volta ao mundo dos vivos. E foi assim que ele conseguiu a condição de repatriado, podendo retornar dos mortos. A partir desse dia, Bridget passou a criar Sam como se fosse seu filho, que ao saber dessa história toda, Sam resolve fazer a mesma coisa com Lou, tentando remover a criança da cápsula para tentar a sobrevivência. Não dá certo e logo a criança começa a ir para o outro lado. Mas quando tudo parecia perdido, Lou retorna, indicando que a Amelie fez a mesma coisa que havia feito com Sam anos atrás. Amelie sabia que Sam havia perdido sua esposa que estava grávida e talvez por isso tenha dado uma segunda chance a ele. Sam pretendia dar o nome à criança de Lou e por isso ele batizou esse bebê com o nome que ele gostava. Lou era uma forma abreviada de Louise. Depois da jornada, Sam retorna sob a chuva, indicando que a Timefall deixou de existir, pois os efeitos não são mais visíveis. E aí acaba o jogo.
Cara, entender isso aqui é doideira, hein? Finais. Diferente de tudo que eu já fiz aqui no canal, para esse segmento aqui eu coloquei os finais alternativos, apesar do jogo não possuir finais alternativos. Porém, ele tem telas de game over que acontecem baseadas em escolhas do jogador. O primeiro exemplo disso é quando o Higgs dá a bomba para o Sam e ele vai até a cidade, e se isso acontecer, a ogiva vai explodir e uma frase do Higgs vai aparecer onde ele cita que a mercadoria é frágil. A outra tela de game over, essa que se parece mais com o final, acontece quando você não impede Isso aconteceu a Emily de comigo, causar acho, da destruição, bomba. e nesse caso ela olha para ele com lágrimas de sangue e o mundo atrás dela se destrói, confirmando a visão que o Sam teve tempos atrás. Como vocês já estão acostumados, eu sempre trago curiosidades com relação ao jogo, e para esse jogo aqui eu separei algumas bem interessantes, começando com um dos eventos promocionais do jogo, que foi feito pelos personagens Rick and Morty, atualmente a minha série favorita, e quem quiser ver o Nossa, eu vídeo não lembrava inteiro não. legendado, eu vou deixar o link aí na descrição. Existe um easter egg no capítulo 3, onde o bebê se irrita com o Sam por bater na sua cápsula e força a sua saída, chegando a quebrar o vidro. Apesar de legal, a cena não passa de um sonho do Sam. Essa outra aqui nem é tão curiosidade assim, foi só algo que eu notei porque eu acho extremamente semelhante ao wallpaper do Mads Mikkelsen, comparando com a capa do Silent Hill 2 HD Collection. Os dois personagens, tanto o Mads quanto a Marie, estão com a cabeça erguida, os olhos escorrendo um líquido preto, e por mais que não tenha relação nenhuma, quando eu vi esse wallpaper, a primeira coisa que eu me lembrei foi dessa capa. Outra curiosidade foi que quando eu zerei o jogo foi na data do meu aniversário, e no início do jogo é perguntada a sua data de nascimento, e se você fizer aniversário, o Cliff vai aparecer dizendo que essa é uma data especial e lhe dá os parabéns. Essa já até é uma prática comum nos jogos do Kojima. A engine utilizada para rodar o Death Stranding é a mesma engine do Horizon Zero Dawn, e é por isso que existem diversas referências ao jogo, inclusive aparece um holograma de um pescoção, que é um dos robôs do Horizon. Duas personagens muito importantes têm seus nomes inspirados em duas crateras, e eu estou falando de Mulligan e Lockne. Essas crateras foram resultado de uma colisão de dois asteroides há 458 milhões de anos. As crateras estão situadas na Suécia, e o motivo das personagens possuírem esses nomes não é à toa. Segundo uma entrevista da Lockne, os nomes delas mostram que elas fazem parte de algo muito maior, se referindo aos asteroides e fazendo uma relação ao universo em que elas estão inseridas. Quem quiser saber mais sobre o assunto, eu deixei um link também aí na descrição falando mais sobre essas crateras. Tem um detalhe com relação ao que aconteceu com a Fragile que eu notei e que eu achei bastante interessante trazer para vocês perceberem, para ver se vocês compartilham desse mesmo entendimento meu. Na versão em inglês, a Fragile utiliza a palavra naked, que significa nua, para definir como o Higgs a deixou quando invocou a chuva temporal. E vindo de um terrorista, não seria de se estranhar que isso acontecesse de fato. Porém, o que vemos na cutscene é que ela não está 100% sem roupa, e até na versão em português eles utilizaram a tradução de naked para tirou minha roupa. Eu interpretei que ela estava nua de fato, e a cutscene evitou mostrar isso, só para preservar a atriz ou para evitar conteúdo explícito, mas durante o diálogo eu fiquei com a impressão de que ela estava 100% sem roupa, o que de certa forma potencializaria os efeitos da chuva no corpo dela. O que vocês acham disso? E pra encerrar, vocês com toda certeza lembram do Silent Hills, o projeto que seria um reboot da série, que tinha tanto o Kojima quanto o Norman Reedus e o Guilherme Del Toro envolvidos no projeto. Pois é, muita gente reparou que alguns conceitos do jogo da Konami talvez tenham sido utilizados no Death Stranding. Primeiro, o protagonista seria o mesmo. Segundo, ambos foram responsáveis direto ou indiretamente pela morte da esposa, que estava grávida. Terceiro, o feto que se comunica com o protagonista e que ganhou uma forma mais apresentável em Death Stranding, mas ainda é um bebê em formação. Quarto, nossa, a forma esposa que estava grávida. Isso, cara. Terceiro, o feto que se comunica com o protagonista e que ganhou uma forma mais apresentável em Death Stranding, mas ainda é um bebê em formação. Quarto, o vestido da esposa de Sam que aparece na foto é muito parecido com o da Lisa. O rosto da Lucy, que era a esposa dele, se assemelha também com o rosto da Lisa. E por último, no trailer do Silent Hills, aparece um bicho muito bizarro que persegue o protagonista, e em seguida uma série de mãos vermelhas tomam conta da parede, muito parecido com o que acontece no Death Stranding. São muitas semelhanças que talvez tenham sido aproveitadas do que seria o Silent Hills. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês não têm ideia do tempo e do... Muito bom. Bom vídeo.